Mas vocês se conheceram ainda no mestrado, lá em Minas. Foi. Foi? Eu acho que foi. Bom, a memória que eu tenho da Marilda é no mestrado. A gente cursando mestrado na UFMG, Direito Administrativo. Eu me lembro de uma aula com o professor Paulo Neves de Carvalho, que a gente estava lá. E aí a Marilda chegou para bater um papo, a gente conversou. É a memória que eu tenho da gente. Isso já tem um bocado de tempo já, né? E depois disso, a gente volta a se encontrar no doutorado, também em Direito Administrativo na Federal. Então, eu acho que o espaço e o momento assim, de interação nossa foi na academia, tentando mestrado e doutorado na Federal. E quando começou o direito eleitoral, quem trouxe isso aí para a dupla? Você, Marilda. Então, acho que o primeiro ponto é que eu tenho uma memória diferente do Flávio. Eu lembro da gente fazendo a prova do mestrado e sentado na escada, assim, meio chorando, achando que a gente não ia passar. E o pessoal saindo da prova, assim, desesperado e tal. Eu tenho essa memória e lembro, eu não lembro muito dessa disciplina do Paulo Neves, eu lembro de outras disciplinas que o Flávio ficava me cutucando, me implicando, porque eu ficava copiando matéria. Não, mas era incrível, gente. Sabe aquela pessoa que tinha 3 canetas coloridas? É mesmo, na aula da Mônica, inclusive. Ela tinha cores diferentes de caneta e ela anotava. Eu tenho até hoje, eu falo que eu leio livro só pra pregar figurinha. Isso me irritava, porque como é que pode uma pessoa fazer um negócio desse? É muito CDF, é muito coxinha, muito, né? É muito... incrível. E aí a gente tirava cópia dos cadernos dela, obviamente, pra gente poder estudar, enfim, aproveitava disso. Mas eu lembro que eu implicava com ela mesmo. Eu nunca vi isso. Até hoje continuo do mesmo jeito. Eu brinco que eu só leio livro pra pegar figurinha. E pra usar as canetinhas coloridas, tem uma gaveta. Ela cuida da parte organizacional hoje do escritório? Não, pior que não. Pior que não, antes fosse. Não, quem cuida é o Flávio. Nisso eu sou péssima, assim. Não sou boa, e o Flávio é que... Mas um dia a gente vai publicar esses cadernos dela, a gente vai ganhar dinheiro com isso. Maravilha. Eu tinha na faculdade, os cadernos, eu fazia fichário. E aí, o pessoal começava a me pedir para tirar a cópia do caderno. Tinha um monte de gente que anotava a aula e tudo. Mas acho que a minha letra também era mais visível. E acontece que o povo pegava o caderno e não devolvia as folhas. Aí eu comecei a ficar sem meu fichário. Aí eu falei, você quer saber do negócio? Eu vou criar uma pasta no Xerox, naquela época existia o Xerox, que eram os cadernos da Marilda. Aí terminava a aula, eu ia no Xerox, deixava uma matriz dos meus cadernos e o povo ia lá pra poder onde tudo começou. Maravilha. Hoje as apostilas estão por aí. Estão por aí, rodando o mundo. Sem direitos autorais, sem nada, né? Mas também não vale mais nada, né? Mudou tudo da época da faculdade. E não tinha como não vir parar em Brasília. No caso, eu vim primeiro para Brasília porque quando eu estava fazendo mestrado também, uma colega minha, a querida Raquel Silveira, ela me indicou para uma vaga que surgiu no STJ, para assessorar um ministro no STJ. Aí eu fiz a entrevista, isso era em 2005, e aí fui admitido e comecei então a minha trajetória em Brasília em 2005. Depois de um tempo, depois de uns 3 anos, quando aí eu fui acompanhar esse ministro para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então eu passei a ter uma experiência na Justiça Eleitoral que até então eu não tinha tido, né? Na nossa época eu acho que não fazia parte da grade da graduação a disciplina de Direito Eleitoral, né? Então eu comecei a aprender fazendo mesmo na condição de assessor de ministro do TSE. E depois de um tempo, quando então eu fui para o Supremo, aí eu estava atrás de uma pessoa para indicar para o meu lugar lá no Tribunal Superior Eleitoral. Foi aí que eu, encontrando com a Marilda em Belo Horizonte, um evento, eu acho que era um lançamento de um livro de uma professora querida nossa, que eu organizei em homenagem a ela, a professora Miraci. E aí eu comentei com a Marilda, você conhece alguém com perfil tal para me substituir no TSE e tal? Que eu gostaria de indicar uma pessoa para ficar no meu lugar. E ela ficou de pensar e tal. Depois de um tempo, a gente se falou e ela falou, tem sim, sou eu mesma. Ah, maravilha. E aí eu nem acreditei, porque eu sabia que ela já estava no escritório, consolidado, em Belo Horizonte. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Foi isso mesmo. Eu me lembro de ter chegado a indicar uma amiga minha, de ter pesquisado pessoas, mas aí... eu tinha acabado de terminar um namoro, sabe aquele momento que você tá assim, vou dar um tempo, vou ficar 1 ano só, depois eu volto. Então, 1 ano, voltei nunca mais. Mas me impulsionou a querer fazer uma coisa nova, sabe? Eu nunca tinha mudado, assim, desde que eu tinha me formado. Eu nasci numa cidade do interior, fui estudar em Belo Horizonte, mas a carreira jurídica foi em Belo Horizonte mesmo. Eu já tinha feito mestrado, estava fazendo doutorado, já estava no escritório, dava aula em algumas faculdades importantes até lá. Foi uma guinada mesmo, mudar para Brasília. Assim, acho que não só a minha vida, a nossa vida foi feita assim, de curvas que a gente foi fazendo meio sem pensar e que acabaram dando certo. Né? Maravilha. E a gente ficou um tempo junto, né, no TSE. Ficamos. Período, uma transição.
Até que eu fui pro Supremo. Foi o Flávio, era meu chefe. Pois você imagina, coitado, né? Mentira, era ótimo chefe. Foi super legal, foi uma experiência incrível. E o mais doido é que depois a Marilda, eu acho que ela ficou meio obcecada com o direito eleitoral, porque eu acho que nesses 10, 12 anos, sei lá, nunca perdeu uma sessão né, sempre assistindo as sessões, com as canetinhas coloridas, né? Enfim. Mas o negócio da justiça eleitoral tem uma vantagem competitiva de aprendizado mesmo. Nas outras disciplinas, porque a gente é originário do direito administrativo, né? A gente fez mestrado e doutorado no direito administrativo. É isso que eu estava querendo entender. Por que hoje ele é tão importante, que está tão em voga o direito eleitoral, né? Por que ele é importante para quem está começando agora, para os leigos? O que aconteceu nos últimos anos, assim, do direito eleitoral ter virado essa paixão de vocês aí, ser tão importante dentro da advocacia? Então, o direito eleitoral, ele é importante na nossa vida, é importante no escritório, mas o direito administrativo também ele ocupa um espaço. Certo. Só que ele tem um papel, talvez, na democracia brasileira atual mais importante. Ele ocupou um espaço de ferramenta para concretizar a democracia brasileira. A justiça eleitoral mudou um pouco os parâmetros da aplicação da lei e desde 2010, 2006, começou a caçar mandatos de chefe do executivo. Então isso tomou uma proporção e uma dimensão que não tinha alguns anos atrás. Claro. E a justiça eleitoral também tomou um protagonismo. E talvez isso tenha coincidido com a nossa trajetória. Lá na justiça eleitoral, quando a gente foi ser assessor, isso estava começando a acontecer. Exatamente. Né? E acho que a gente pegou esse momento da mudança e também, como nós somos professores, dentro da justiça eleitoral, enquanto a gente estava no TSE, a gente estava mudando para Brasília e começou a dar aula em algumas instituições aqui em Brasília e a gente também dava aula de direito eleitoral e foi aí que as coisas começaram. E acho que tem coisas que são muito coincidentes, né? E para mim, foi uma grande coincidência começar a dar aula de direito eleitoral em grande escala. O Flávio tinha começado já a dar aula numa instituição aqui de Brasília, que é muito importante, que é o IDP. E o IDP, o IDP estava lançando uma pós-graduação em Direito Eleitoral e a gente estava dando aula na pós-graduação. O Flávio até coordenava essa pós-graduação na época. E um dia, um professor faltou. E aí, o diretor da faculdade me ligou para poder dar aula. E eu não tinha preparado a aula, mas estava lá no cotidiano, já tinha dado outras aulas e fui para poder dar essa aula. A partir dessa aula, na época, um curso que chamava LFG, que era um cursinho de concurso que tinha um número enorme de alunos. Sim, claro, eu lembro. Eles assistiram a aula e me pediram para poder fazer um teste para dar aula no cursinho do LFG. E foi aí que o direito eleitoral escalou na parte acadêmica, aí depois foi se multiplicando, né? Eu concluímos o doutorado, aí fomos dar aula no PPGD, no mestrado e doutorado do IDP também, dentro da área do direito administrativo e do direito eleitoral, e o escritório foi crescendo e assim a gente foi construindo a trajetória nessa matéria. Maravilha. Foi incrível, realmente, a gente pegou, você falou bem, a evolução mesmo do direito eleitoral em termos de repercussão. Quando eu cheguei, não tinha essa dimensão. A coisa foi acontecendo, eu acho que por isso, porque foi tomando uma repercussão maior na vida das pessoas, né? O prefeito da cidade daquela pessoa que foi cassada, e aí o protagonismo da justiça eleitoral vai aumentando e vai fazendo parte da vida das pessoas, né? E é muito interessante que esse dinamismo também acontece na aplicação do direito eleitoral. Porque muitas coisas mudam no direito eleitoral. Por isso que eu estava brincando, que a Marilda que acompanhou as sessões, todas as sessões sempre acompanhava, porque era ali o lugar de aprendizado. Né? A jurisprudência, a evolução era muito dinâmica, ainda é. Então eu acho que é uma disciplina que efetivamente se aprende fazendo. Se aprende acompanhando a evolução, o dia a dia do direito eleitoral. É diferente de algumas disciplinas mais herméticas ou um pouco mais estáveis, vamos dizer assim, né? Um direito constitucional, um direito administrativo. Eu acho que o direito eleitoral tem uma dinâmica muito mais forte. E eu acho que é por isso, eu acho que a ideia nossa é tentar compartilhar essa experiência, né? É tentar passar isso, aquilo que a gente acompanhou nessa evolução e o que está acontecendo hoje, ontem, porque realmente é muito atual, né? Muito... E para quem é essa atualização do direito eleitoral? Para quem é esse curso? Para quem é direcionado essa plataforma que vocês estão querendo trazer em 2024?
Olha, como o direito eleitoral tomou uma dimensão muito grande na vida das pessoas, eu diria que poucas pessoas não se interessam hoje pela essa dinâmica eleitoral, né? Então vai desde o contador, que tem uma responsabilidade, um papel importante na campanha, ao advogado, passando pelo candidato, passando por assessores de tribunais ou de juízes, o próprio Ministério Público, a magistratura. Então, realmente, eu acho que a gente pretende levar um pouco dessa dinâmica e dessa atualidade para todos os operadores do direito e aquelas pessoas que de alguma forma estão envolvidas com a campanha eleitoral, né? Eu acho que pega esse espectro bem amplo, né, Marilda? Eu costumo brincar com minha mãe e com meu pai que a gente estuda direito para poder deixar de ser bobo um pouco. Então, se fosse possível, acho que seria importante que todo mundo estudasse direito eleitoral para entender ao que a gente está sujeito, o que regula, o que afeta a nossa vida diretamente, sabe? Porque a gente vai lá e vota e parece que o importante é só colocar ali o voto. E não é isso. Tem um monte de coisa acontecendo por trás de uma campanha eleitoral. Mas, para além disso, né, para além de deixar de ser bobo, tem as pessoas que trabalham com isso, que vivem disso, que são afetadas diretamente no exercício da sua profissão. E é muita gente. Desde o sujeito que é contratado para fazer a campanha eleitoral e que faz um contrato lá para ser apoiador, até a pessoa que coordena a campanha, que é dirigente partidário, que é advogado, que é marqueteiro, que é contador. É muita gente envolvida no processo eleitoral e aí essas, de alguma forma, são obrigadas a saber. Mas, para além dessas, eu acho que para qualquer pessoa é importante entender, porque, como eu disse, a gente deixa de ser bobo, sabe? Maravilha, E eu acho que esses conhecimentos também possibilitam que as pessoas sejam, de alguma forma, como que fiscais também da legitimidade das eleições, da normalidade das eleições. É o papel do cidadão de poder acompanhar e saber o que é certo e o que é errado na perspectiva do direito eleitoral, faz com que todos possam ser agentes da defesa da democracia e da defesa da normalidade das eleições, não é? Eu acho que a gente não pode achar que isso é só com o Ministério Público, é só com o partido político, não. Acho que todas as pessoas, e aí nós estamos falando de cidadãos, de alguma forma estão envolvidos nisso. E se tiver um pouco mais de conhecimento, ele vai conseguir ter uma atuação um pouco mais ativa, um pouco mais participativa. E eu acho que isso vai qualificar muito a condição de cada um nesse processo, né? Não existe democracia sem controle social. E para as pessoas saberem o que elas podem controlar, elas precisam entender o que é passível de controle. Aonde elas encontram a ferramenta. Eu vou dar um exemplo. Justiça Eleitoral tem uma ferramenta, um aplicativo que chama Pardal Eleitoral. Você está com seu celular, você olhou para a rua, viu uma propaganda errada, você tira uma foto daquilo ali, manda no aplicativo do Pardal, a Justiça Eleitoral vai receber aquilo, vai para o promotor, vai para um banco de dados e quem tem legitimidade, ajuiza a ação ou faz o que tem que fazer para tirar um outdoor irregular, por exemplo. E muita gente não sabe disso. Conhecer as ferramentas, ter uma noção básica do que é certo, do que é errado, né? E saber qual ferramenta mesmo. Porque eu sei que tem o Pardal, sei que tem o aplicativo, mas eu não sei que propaganda pode ou não pode ter. Pode pintar muro, pode colocar outdoor, pode ter uma bandeira balançando na rua. A partir do momento que você sabe disso, você virou um fiscal da campanha alheia, sabe? E ajuda no controle social, na prestação de contas. É tanta coisa, meu Deus do céu. Que existe uma preocupação, né? Todo mundo hoje é um pouco cientista político, né? Nas nossas discussões de mesa, entre amigos, né? E se você, como a Marilda disse aqui, tiver ferramentas para você estar embasado, saber minimamente o que é certo, o que é errado, para onde você pode ir, para você se aprofundar, ou você assessorar, ou simplesmente conhecer as noções básicas, aí você ter essas ferramentas é para qualquer um, então. É para qualquer um. Isso é mais ou menos como usar uma ferramenta, uma maquita, uma chave de fenda. Você acha que é só o marceneiro, mas você vai ali e faz um cursinho de marcenaria. Daqui a pouco você está construindo uma caixa. Você não vai ser advogado. Você não vai poder atuar num processo, porque isso sim é um ferramental que é muito específico e que precisa de uma formação. Mas para ser cidadão e para exercer a cidadania com mais ferramentas, basta você ter acesso ao conhecimento. E é claro que eu acho que a gente pretende abordar muito a evolução da jurisprudência eleitoral, né? Porque a partir do estudo de casos concretos é que a gente consegue dimensionar e visualizar isso no dia a dia. Né? Eu costumo dizer, e o primeiro lançamento nosso vai ser sobre propaganda eleitoral e abuso de poder. No que diz respeito ao abuso de poder, eu acho que a frase que mais... eu acho que se resume um pouco a ideia, é aquela de que o problema dos espertos é achar que os outros são bobo. E, na verdade, é um pouco disso. Ou seja, o abuso de poder é uma coisa muito fluida, muito indeterminada. O que é? Muitas coisas podem caber dentro dessa noção.
E as pessoas que têm um intuito de fazer alguma coisa errada, e que é o que a gente chama de desvio de finalidade, acham que as pessoas não vão ver. Acham que não, isso aqui vai passar sem ninguém ver. E eu acho que pelo estudo dos casos concretos da jurisprudência eleitoral, a gente consegue identificar essas artimanhas que são feitas, e é importante saber disso não só para denunciar, mas também para você fazer corretamente, e não ser surpreendido ali na frente com um problema judicial, ou com uma ameaça de uma cassação, algum problema dessa natureza, né? Então eu acho que o intuito nosso é tanto levar o conhecimento do direito eleitoral para quem não tem uma noção básica, mas também trazer uma expertise de quem acompanha o dia a dia da justiça eleitoral para aquele operador do direito mesmo, para o advogado, para o magistrado, para que ele possa perceber aonde que pode chegar cada conduta inserida na campanha eleitoral, né? Onde que as coisas podem desaguar de alguma forma. Sobre jurisprudências, esses anos todos de vocês de experiência no TSE, vocês devem ter boas histórias para contar Ave ali. Maria. Eu ia querer perguntar nomes, eu quero nomes aqui. Não temos. Mas quem vai aderir ao que vem por aí, de cursos, de possibilidade de ferramentas aí, pode ter, então, muitos causos, como diriam os mineiros aí, de jurisprudências, dentro do que... A Marilda vai imaginar qual caso que me toca mais, né, Marilda? Mas você não vai contar. Mas é verdade, a gente tem uma máxima que fala que a gente não pode advogar em causa própria, né? Mas essa máxima, de alguma forma, eu rompi. Foi num caso até do meu pai de Lavras, né? Foi um caso muito interessante, eu acho, e fala muito de abuso de poder, que é um dos casos que eu vou tratar em aula, né? No curso. Esse é um dos casos que eu não vou resistir, Marilda, eu vou ter que comentar. Vamos lá, e é um traz pra gente. clássico, é um clássico. Mas foi um caso muito interessante, em que a gente foi acompanhando, eu, claro, na época, a gente, de alguma forma, prestava algum tipo de assessoria, né? A campanha do meu pai, mas a gente foi coletando muito dessas condutas que a gente reputava que não eram corretas, e foram armazenando isso em algum momento, ajuizando uma ação, ajuizando outra ação. Então foram quase 6 ações eleitorais. Isso chegou até o Supremo Tribunal Federal. E foi muito intenso, porque como era ligada, claro, ao meu pai, e eu me lembro que no dia da sustentação oral no TSE, eu tomei uns 4 Rivotril sublingual, lembra, Mariana? Foi uma coisa incrível. Eu falei, e foi uma experiência muito intensa, assim. E eu acho que é isso, eu acho que o direito eleitoral é como se fosse o direito de família na esfera pública, né? Sim, é muito intenso, boa. tem um aspecto um pouco passional, em que a gente tem que ter muito cuidado também, para não deixar com que a gente deixe de enxergar o que está acontecendo em função disso. Mas é uma cachaça, em alguma medida, né? Eu acho que adrenalina pura, na veia. Bem interessante. E a gente já pode ter uma prévia do que vem por aí, dentro da plataforma que vocês estão realizando, de trazer essas ferramentas aí para o público. Como é que vai ser, mais ou menos? Dá uma prévia para a gente, Marilda. Então, a gente está imaginando que, para tentar atender a todas as pessoas que têm interesse, como eu disse, em fazer essa atualização, em conhecer, ainda que não seja técnico especificamente, em trazer dentro do curso uma perspectiva básica para quem não entende nada disso. Começar a entender e começar do zero, ou quem já entende. Pode saltar essa parte e já passar para a segunda parte, que é uma parte mais aprofundada, que é para quem é técnico, para quem quer só trabalhar com isso, que depende disso para o exercício da profissão. E além dessa parte técnica, que é o aprofundamento, a conexão disso com a jurisprudência atualizada, que, como o Flávio disse muito bem, TSE muda de posição, embora seja mais fácil de acessar do que de outras áreas, porque tem sessão toda terça e quinta, quem assiste a sessão e tem essa disposição consegue acompanhar a jurisprudência. Ainda a gente pretende conectar isso com ferramentas específicas, com peças, com as próprias decisões judiciais, com minutas do que é preciso fazer, com notificações, com aquilo que a pessoa vai demandar para exercer especificamente a profissão nessa matéria, que ia no primeiro curso, que é o curso de propaganda. E a gente vai trazer isso para o público, tudo via EAD. Exatamente, tudo online. E com o intuito, como a Marilda falou, é bem técnico, né? Porque eu acho que muitas pessoas têm uma impressão equivocada quando a gente fala de mudança de posicionamento do tribunal, ou o direito eleitoral muda muito, como se isso significasse necessariamente um casuísmo. Mas não, a perspectiva nossa é tentar mostrar que há uma técnica e há um sentido, muitas vezes, para essas mudanças. Porque muitas coisas o legislador não consegue dar conta de acompanhar, não é? O legislador, quando estabelece uma regra, ele não consegue antecipar tudo que virá no mundo da vida, né? E eu acho que essa dinâmica dos fatos,
influem efetivamente nessa dinâmica de mudanças de posicionamento diante de coisas que não se imaginava. A questão, por exemplo, das mídias hoje, das redes sociais e o potencial disso, não era imaginado na época, por exemplo, há 10 anos atrás, em que as TVs, jornais impressos, edições impressas, se era distribuição gratuita ou não, era o foco. Hoje em dia, são quantos likes, quantas curtidas, quantos compartilhamentos. Isso tudo muda um pouco a dinâmica, né? Então, eu acho que a gente também tem o intuito de trazer uma perspectiva técnica para as pessoas também pararem de achar que essas mudanças são por conta de casuísmos ou, sabe, coisas que fugiriam da técnica do direito. Eu acho que o intuito nosso, pelo menos, é tentar mostrar que há um sentido jurídico para tudo isso também. E nós já estamos atrasados, porque nós temos as eleições agora em 2024. A hora é essa. Para começar a estudar, para começar a ter acesso ao que vem por aí, da plataforma. Me fala um pouquinho. A hora é essa, aliás, sempre é tempo, né? Mas para as eleições de 2024, a hora é essa. As eleições começam no início do ano eleitoral, quando a gente tem as primeiras condutas vedadas, que é quando o agente público começa a ter que tomar cuidado e ter atenção. Certo. Já começa agora no final do ano, para te falar a verdade. Tá. E a gente tem alguns marcos a partir daí. Tem marco para poder fazer arrecadação de recursos para o crowdfunding, que é aquela vaquinha em maio. Tem marco para poder ter filiação partidária, para janela, que é se desfiliar e mudar de partido. Depois tem convenção, depois tem registro de candidatura. E no meio desse caminho vem algumas condutas vedadas que vão começar de abril para frente. Então tem muita coisa que acontece no ano que vem, a partir desses meses, e a eleição mesmo, a eleição vai começar de julho para frente, que é quando os candidatos são escolhidos na convenção e depois no registro. Até aí, é possível que as pessoas se preparem para poder participar das eleições, seja como cidadão nesse controle social, seja como profissional que presta serviço para a campanha, como contador, como marqueteiro, como contratado, como dirigente partidário, como coordenador de campanha e como candidato. Porque eu falo que não tem nada mais importante do que a gente que está fazendo aquilo, que é interessado, saber do que trata. E não tem justificativa para um candidato não saber as regras da sua própria campanha. Quantas vezes, né, Flávia, a gente vê candidato ser prejudicado, assim, ser multado, às vezes até perder o mandato só por falta de conhecimento. Isso não é um conhecimento que é advogado que tem que ter. Eu acho que passou da hora, acho que a gente mesmo até devia ter feito isso antes, né? De permitir que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento de uma forma mais fácil para não ser tão refém do conhecimento alheio. Eu costumo brincar em sala de aula que se eu for numa oficina mecânica com o meu carro e o problema for no pneu, mas o cara falar que eu tenho que trocar o motor, eu vou trocar o motor, porque eu não tenho a menor ideia da dinâmica, como é que funciona. Mas eu acho que a gente tem que ter um senso maior de responsabilidade quando você se dispõe a ser um candidato numa eleição e que tem uma série de implicações, né? E no caso do abuso de poder, por exemplo, não há um marco temporal definido para você dizer, olha, quais fatos podem ser considerados como abusivos ou não do poder nas eleições. No ano das eleições, isso já, a partir de janeiro, isso já fica latente. Até antes disso, até. Isso tudo vai uma cadeia de fatos que lá na frente, a partir da candidatura, pode ficar mais visível ainda. Mas são fatos que ocorreram, às vezes, no início do ano eleitoral, às vezes até antes. Então, são cuidados e noções que nós temos que ter desde já. Então, o intuito nosso, portanto, é já em janeiro poder fazer o lançamento desse curso, dessa primeira, vamos dizer, temática que envolverá propaganda eleitoral e abuso de poder, e em seguida outros temas importantes aí, que aí à medida que for acontecendo a gente vai lançando e vai divulgando. A gente pode dizer que a estrutura do curso e esses pontos de atenção estão alinhados aí com essa cronologia que você falou dos processos que a gente tem, até o processo eleitoral propriamente dito, acontecer no ano que vem? A primeira dúvida e o primeiro impacto que um candidato, quem trabalha com campanha, tem é saber o que pode ou não pode falar. Até onde vai a sua possibilidade de começar a campanha pela fala antes do processo eleitoral dar aquele start. Porque a gente sabe que campanha eleitoral é como se fosse uma corrida. Então há aquela ilusão de que passou uma linha no chão e que todo mundo vai sair igual. Agora, se eu for disputar com a Anitta ou com a Ivete Sangalo, como é que eu faço? Porque é claro que elas estão anos-luz na minha frente. Tem regras para isso. Isso não quer dizer que eu possa falar tudo que eu quero, mas também não quer dizer que não tenha limitações que eu tenha que saber para eu navegar nesse universo da melhor forma e conseguir disputar com quem está na minha frente. Ou permitir eu conseguir assessorar aquele que quer disputar e que eventualmente não está assim tão atrás ou tão na frente. Os alunos podem esperar o quê
do apoio da plataforma, além das aulas em si? A Marilda vai fazer algumas performances, né? Na aula, às vezes ela vai dar aula de biquíni, alguma coisa assim, e eu acho que isso é bem legal. Fora isso... Nossa, parece que você estava com um pouco de sorriso, hein? Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que a intenção nossa é tentar passar esse conhecimento de uma forma que não seja pesada. Porque a gente sabe que também tem coisas boas e coisas ruins no Não, online, direito né? é chato, né? Pelo amor de Deus. É chato, de fato. E aí a gente vai tentar trazer um conhecimento um pouco mais leve. Eu acho que a ideia nossa de tentar criar módulos menores de 15 minutos é o que a gente está tentando fazer. 15 minutos cada módulo, para ficar um pouco mais fragmentado, mas que a gente consiga concluir uma temática em 15 minutos, uma encadeada com a outra, de modo que a pessoa tenha a sensação de que ela concluiu alguma coisa, né? Costumo dizer que eu gosto de ler poesia por isso, porque a sensação que eu tenho é que eu já comecei e fui até o fim, foi rápido, porque esse livro é muito grosso, aí complica um pouco mais. Eu já gosto do grosso, porque eu gosto de colocar muita figurinha. Eu gosto de desenhar, colorir. Então, a gente vai tentar fazer isso. Módulos menores, assim, aulas de 15 minutos, em torno disso, de uma forma sempre linkado com casos concretos, tentando mostrar essa dinâmica do que está acontecendo na jurisprudência, na justiça eleitoral. E vamos ver se vai dar certo. Eu acho que a expectativa nossa é de passar conhecimento com uma certa leveza, que as pessoas possam acessar esse conhecimento sem ser pedante, sem ser cansativo, e tendo essa noção, essa segurança de que nós estamos linkados com o que há de mais atual em matéria de direito eleitoral. O aluno pode esperar que saia melhor, então, e preparado para o nosso processo eleitoral que está tão próximo? A gente espera que sim, né? E com a garantia de que ele vai estar tendo contato e acessando o conteúdo mais atualizado possível, porque é muito difícil mesmo essa atualização em direito eleitoral, porque a lei muda, a resolução muda, a jurisprudência muda, você pesquisa hoje, amanhã já mudou. Então, o nosso desafio aqui é entregar o conteúdo que não vai demandar do aluno depois uma pesquisa. E se eventualmente alguma coisa se desatualizar no meio desse caminho, a gente vai voltar para poder atualizar e olha, tem mais isso daqui e acrescentar na plataforma. Claro. Conta um pouquinho dessa trajetória. Vocês saíram da experiência de servidores do Tribunal Superior Eleitoral e já foram para o escritório. E o ambiente acadêmico veio junto? O que veio antes, veio depois? Como é que aconteceu? Bom, o ambiente acadêmico sempre esteve conosco, né? Em toda essa trajetória, a gente nós formamos, já começamos o mestrado, doutorado, dando aula, isso até hoje. Eu acho que essa é algo que me parece, né, Marilda, que a gente não vai deixar tão cedo. Agora, realmente muda muito a vida você estar inserido dentro de uma estrutura de um tribunal, como assessores, para depois você ir para a advocacia privada, né? Isso realmente é uma mudança. No meu caso, a minha trajetória como assessor, tanto no STJ, no TSE, no Supremo, foi mesmo focado para eu aprender entender como é que uma decisão judicial, como é que isso brota, como é que isso acontece. E eu sempre tive o intuito de advogar, então eu sabia que era temporário isso para mim. Então, depois que eu deixei o Supremo, eu abri o escritório, logo depois a Marilda também deixou o TSE e nós fizemos esse escritório juntos, já tem uns 12 anos, né, Marilda? E a partir daí a advocacia veio com os relacionamentos, com os casos que um ou outro a gente foi tendo, o boca a boca, vamos dizer assim, que eu acho que é a melhor forma de você ser reconhecido no mercado como esse. Você faz o seu trabalho, dá certo, uma pessoa indica para outra e a gente foi crescendo. A academia e dar aula ajuda muito. Eu também, a gente organizou muitos eventos, participou de vários eventos. Nesse meio tempo também acabou que o relacionamento nosso no meio político também foi ampliado. Eu fui também assessor no Senado, na Câmara. Acaba que você passa a conhecer atores que ligados ao ambiente do direito eleitoral. Isso foi evoluindo e naturalmente foi acontecendo. A Marilda, como eu disse... Enquanto isso, o marido estava lá em todas as sessões do TSE lá, assistindo todas e anotando tudo. E é muito legal, porque eu acho que essa trajetória da Marilda tão dedicada à justiça eleitoral fez com que ela fosse muito reconhecida, né? Eu acho que ela nem gosta de falar isso, mas eu acho que já está na 6ª ou 7ª lista que o Supremo a indica entre os nomes para ser ministra do TSE. E eu acho que esse reconhecimento do Supremo Tribunal Federal é alguma coisa muito emblemática do quanto essa dedicação e essa entrega valeu a pena, né? E de alguma forma vem sendo reconhecida, seja pelo que a gente consegue realizar no escritório, claro, seja na academia, enfim. Então, eu acho que foi um caso legal, né, no escritório, uma área que realmente nos enche de orgulho. Eu falo com o Flávio que quando a gente saiu lá do TSE,
E foi abrir o escritório, meu Deus do céu, a gente não tinha dinheiro para fazer a reforma da sala. E hoje eu olho no escritório, eu brinco, ele falo assim, meu Deus do céu, como é que foi parar esse tanto de gente aqui? Ontem mesmo, né, no evento do escritório, na confraternização, falei, gente, que tanto de gente que tá aqui. É muita gente. E 12 anos depois, a gente já fez 3 campanhas presidenciais, campanhas de governador, não sei quantos, centenas de clientes de ações de cassação. Maria, você dormindo no escritório, virando noite. Senhora. Não, Que em época de loucura. campanha eleitoral, a gente dorme. Imagino. É terrível. Campanha eleitoral, a época da campanha, a gente não tem uma vida. Se você fizer a campanha, for jurídico de campanha, for marqueteiro de campanha, é uma loucura, porque os prazos são de 24, 48 horas. O máximo do prazo é de 3 dias. Mas, olhando para trás, a impressão que a gente tem é assim, como que a gente deu conta e como que a gente veio parar aqui. Mas no final deu certo, né? Assim, tá dando certo. Tá dando certo, E acho que isso fez com que a gente percebesse que talvez tenha chegado a hora da gente compartilhar um pouco disso, né? Claro. Compartilhar essa trajetória e tentar ajudar um pouco no crescimento da democracia, na consolidação, na percepção das pessoas de que isso tem uma história, tem contexto, a justiça eleitoral constrói a jurisprudência dela com base, com fundamento, tem um direito por trás disso, não é o festival do achismo, sabe? Tem uma construção, tem lei, tem uma lógica. Eu acho que entender essa lógica é muito importante, não é só para quem trabalha com direito, é para todo mundo. Especialmente no cenário que a gente vê muita fake news, muita informação falsa e que às vezes alimenta essa ideia, como se a justiça eleitoral não tivesse esse embasamento, né? Essa técnica, esse embasamento no direito, efetivamente. Eu acho que isso que a gente quer também mostrar, né? A nossa justiça eleitoral, ela chega a ser referência que a gente vê aí mundo afora, não? Muito. A justiça eleitoral brasileira é uma referência no mundo. O nosso sistema de votação é uma referência no mundo. O nosso cadastro eleitoral é uma referência no mundo. A justiça eleitoral brasileira é uma das poucas justiças eleitorais que tem um cadastro eleitoral atualizado e que agora é organizado por biometria e que foi a base para a construção do documento único. A gente tem que se orgulhar da justiça eleitoral brasileira. E é uma das justiças mais especializadas no Brasil. Quantos servidores a gente conhece, né, Flávio? Que são servidores de carreira, não tem pretensão nenhuma de sair da justiça eleitoral e que fazem mestrado e doutorado na temática em que trabalham para dedicar esse esforço para a justiça eleitoral, que não vai reverter em um centavo a mais, só para ser um servidor melhor, porque gosta daquilo. O pessoal da justiça eleitoral é dedicado. E a gente tem que valorizar isso dentro da justiça eleitoral e pelo estudo também. E para contribuir, né? Quem sabe, como eu disse aqui no controle social, o Flávio estava dizendo, para acompanhar a prestação de contas, para fiscalizar a campanha, para usar essas ferramentas do Pardal e tantas outras que tem aqui, que a justiça eleitoral disponibiliza. Tá, mas sobre um ano eleitoral, por exemplo, quais são os erros mais comuns que a gente vê? Traz pra gente aqui algum causo que poderia ter sido evitado se tivesse feito um curso desses, que a gente está trazendo agora para o público. Eu acho que os principais erros, os principais problemas que a gente vê de candidato, de quem trabalha na campanha eleitoral, primeiro, sem dúvida nenhuma, é propaganda eleitoral antecipada. É saber o que você pode ou não pode fazer antes da campanha começar, porque eu entendo, o desespero é muito grande de ver alguém muito na sua frente e não poder fazer nada. E a tendência é que as pessoas passem da linha ou não entendam. Sempre tem, né, aquela briga. Aqui fulano queimou a largada, não podia. Daí fica aquela brigaiada, né? A fiscalização um do outro, né? É isso, é saber até onde você pode ir, como esse conhecimento, ele não é trivial, não é uma coisa fácil de identificar, isso é um erro comum. O segundo erro mais comum é aquele do agente público, sujeito que tem alguma posição no Estado, do professor, do médico até o que já é prefeito, de usar a máquina pública de alguma forma para beneficiar a campanha, assim. Da pessoa que quer entregar um santinho dentro da repartição, pregar adesivo nos carros que estão lá no estacionamento, até o sujeito que tem poder efetivamente quer usar o poder para distribuir tablet na escola pública. Isso também é muitíssimo comum. E acho que... E é nesse ponto, inclusive, né, Maria, de uma atenção especial exatamente para quem já está no comando do executivo. Que muitas vezes
objetivo é louvável, são obras públicas, são projetos sociais, mas há regras para isso também. O que caracteriza, né? Num ano eleitoral, há algumas limitações para você fazer o lançamento de algumas políticas públicas. Então, muitas vezes a pessoa está cheia de ideias, bem intencionada, no sentido daquilo que pretende fazer, mas há limitações no ano eleitoral que, se não forem cumpridas, necessariamente vão causar problemas para ele, especialmente se ele for candidato à reeleição, por exemplo. Isso, é que assim, como continuar administrando, seguindo sua vida sendo você, sem descumprir a regra. E isso serve para o agente público e para o ser humano normal. Eu tô aqui, quero ser candidato, eu tenho meu blog, sou blogueira, ou eu tenho meu perfil, tenho lá, sou uma microsegmentadora. Eu posso contratar uma pessoa para poder mudar meu visual? Ou isso aí eu já tô antecipando um dinheiro que eu só podia gastar quando eu tô fazendo campanha? Olha aí. É do mínimo até o máximo, Sim. sabe? E aí que leva ao terceiro erro mais comum, que é o gasto do dinheiro. Dinheiro é um fator de desequiparação. Quem tem mais dinheiro consegue interferir mais na vontade do outro. E é óbvio que isso também tem regramento para campanha, tanto para propaganda quanto para contratação de pessoal, de tudo. Acho que essas são as 3 questões que mais causam impacto numa campanha e são os erros mais comuns. O brasileiro tem isso já, né? É normalizado, vamos dizer assim, de que, é ano eleitoral. Agora eles vão gastar tudo, agora vai começar a aparecer as obras e tudo. E é entender, né? Até onde, como o Flávio mencionou, até onde está fazendo propaganda já ou não, né? São os conceitos básicos. E tem uma sensação de impunidade que não é real. Eu falo isso né? Não é real. Eu falo muito com os meus pais, que minha mãe não é formada em direito, tem nada a ver com nada, ela mora numa cidade do interior, e ela sempre fala assim, mas isso não dá nada, mãe, a fatura chega. Ela pode demorar, mas chega. Tem um caso muito interessante de uma senhorinha que contratou uns adesivos para apoiar um determinado candidato a presidente da República e pregou, sei lá, em 5, 15 carros. Sim. E foi multada no TSE. Demorou, mas ela recebeu uma multa de 15 mil reais. As pessoas ficaram com tanta pena dela que cotizaram para poder pagar. Mas ela fazia a menor ideia que não podia fazer aquele adesivo, pregar no carro com aquilo que estava falado lá. Então, é esse tipo de conhecimento e essa sensação de impunidade que eu posso fazer e que não vai dar nada, é que talvez façam com que as pessoas não sintam que elas têm que saber sobre isso, sabe? E isso tem tomado uma dimensão muito maior nas redes sociais, porque antes a senhorinha tinha que fazer o adesivo, pregar no carro. Agora todo mundo tem o seu perfil em que vai lá, digita, escreve alguma coisa e que depois se sente... E pulveriza já com uma Sim. proporção muito maior do que o adesivinho dela, né? E que vai ser surpreendido, às vezes, com uma notificação, com uma multa, e vai sentir a frustração e a injustiça. Mas eu tô injustiçado. Mas veja, isto é assim desde que o mundo é mundo. O que mudou é que você não tinha o conhecimento. Mas esta regra já existe. E não foi o TSE que inventou, não. Está na lei há muitos anos. É claro que a fiscalização em cima, muitos fatos errados ocorrem e às vezes não deflagram nenhum tipo de procedimento eleitoral, de processo visando aplicar alguma sanção. Porque realmente o universo é gigantesco. Uma eleição municipal, por exemplo, são mais de 5 mil municípios, enfim, é muito grande, né? Agora, na medida em que, se houver uma representação, se o Ministério Público vir, se houver uma atuação dos órgãos de controle, isso pode sim e levará, como no caso dessa senhora, a uma sanção. Então, assim, é entender que há um risco mesmo, efetivo. E como a gente disse, quanto mais cidadãos tiverem conhecimento do direito eleitoral, mais quantidade de fiscais nós teremos e uma expectativa de que a regularidade do processo eleitoral seja mais respeitada pelas pessoas, né? Claro. É isso. Nós temos 5 mil municípios, aproximadamente. Cada município tem candidato a prefeito e vereador. Cada município pode ter candidato a prefeito e vereador de um partido político diferente. Isso significa que a gente vai ter mais ou menos 1 milhão de candidatos. 1 milhão de candidatos tem 1 milhão de coordenadores de campanha, 1 milhão de contadores, 1 milhão de marqueteiros e milhões de pessoas fazendo campanha eleitoral nas suas redes sociais. Isso quer dizer que a gente tem um controle recíproco, ou seja, um candidato contra o outro, um partido contra o outro, um cidadão denunciando no Pardal, isso numa proporção enorme. Pode ser que na última campanha o cidadão não tenha se envolvido com isso, mesmo que ele tenha falado algo que é ilícito. Mas a tendência e o que está acontecendo é que o efeito multiplicativo disso aumente. E a cada campanha, a sofisticação dos instrumentos e o controle seja mais eficaz. Foi isso que a gente viu na última campanha em 2022, certamente vai ser o que a gente vai ver em 2024. Aliás, não era só no direito eleitoral. A questão dos celulares, que hoje todos têm,
todo mundo tem a sua TV na mão, tem a sua forma de registrar os fatos e de divulgar isso nas redes. Sim. Então, hoje em dia, realmente está difícil fazer coisa errada. Porque, de fato, todo mundo acabou sendo, de certa forma, um agente aí de fiscalização ou de registro das coisas. E no que diz respeito ao direito eleitoral, isso necessariamente vai ter um impacto, né? Então, eu acho que não dá para fingir que a gente não sabe das regras, né? Acho que agora a gente tem mesmo que se preparar para elas. Ok, mas para quem não tem formação nenhuma em direito e já está dentro de um processo eleitoral, vai trabalhar em processo eleitoral, qual que é a dica fundamental? Para quem está começando agora, se familiarizar com o direito eleitoral. A primeira coisa que eu faria é entre no site do TSE. O site do TSE tem um universo de coisas. Primeira, as resoluções. Resolução resume muita coisa, já vai te cortar um caminho. Segundo, tem o link para a sessão. E a sessão do TSE acontece toda terça e quinta. Mas, Marilda, eu moro aqui no Rio Grande do Norte, não é melhor eu assistir a sessão do TRE? Pode ser. Mas no TSE, a gente tem uma consolidação da jurisprudência. Sim. E em toda sessão, os ministros estão definindo aquilo que vai pautar o julgamento para o Brasil inteiro, no ano das eleições. E isso é muito importante, assistir a sessão de terça e quinta. Mas isso para quem já é advogado, porque uma pessoa que não é advogado, seguir esse conselho da Marilda... Não vai ter paciência. Não, ele vai ter um AVC, vai ter uma coisa, um surto. Então, eu acho que agora, para aqueles falaram... que não são do direito... porque vocês falaram que eu o acho curso que é algum... para todo mundo, né? Para marqueteiros, para alunos, para todo mundo. Porque se você cair direto numa sessão do TSE, minha amiga... Aí a pessoa vai tomar espanto. Tô brincando, gente. Porque é um pouco mais, né? Uma linguagem, uma coisa mais assim. Mas eu acho que essas dicas da Marilda é exatamente para aquele aluno que formou em direito, já tem uma bagagem, uma linguagem jurídica, não é uma coisa tão... Essa tem que ser uma rotina. Para quem é do direito, já tem que ser uma rotina, e para quem não é do direito, lá no site da Justiça Eleitoral tem uma aba Eleições, que tem tudo sobre as eleições. Tem Divulga Can de contas, tem o Divulga Can de registro. Quando você entra ali, você tem um mapa da campanha como todo. Você já entende como a campanha funciona. Eu acho que esse é o primeiro desafio, sabe? Você entender como é que acontece uma campanha eleitoral. Como é que a pessoa se torna candidata? Ela não aparece ali candidato nada. Tem um registro de candidatura. Como é que presta contas? Tem um processo, tem lá um mapa. E é instintivo, é desenhadinho, sabe? Quais os documentos que apresenta? Também tem lá resumidinho. Como que você presta contas? E a ideia do curso nosso é exatamente mostrar isso também. Durante o curso, como chegar nesses links. É bem didático nesse sentido. Mostrar como fazer para chegar nessa informação. Para além, evidentemente, de tratar dos temas que a gente se propõe a conversar com aqueles que estiverem conosco. Mas vai ser legal também a gente poder mostrar para as pessoas o quanto é fácil acessar certas informações, como a Marilda está falando. Então, a gente vai procurar mostrar disso até, como eu disse, a análise de casos complexos e daquilo que a gente pode aprender diante da jurisprudência desses casos que a gente acompanha no dia a dia aí das sessões do tribunal, né? O curso tem que ser para qualquer um. É isso, com certeza. Não vai ser aquela pessoa que chega lá no tribunal, termina o julgamento e olha pro processo e pergunta se eu ganhei ou se eu perdi. Ele vai entender o que está acontecendo. Sim. É igual eu quando vou assistir um jogo de futebol, não sei quem está jogando para que lado. E sobre o novo Código Eleitoral, isso vai impactar no curso? Vai ter que ter toda uma adaptação agora às pressas ou não? Não, tem uma proposta de modificação de novo Código Eleitoral, mas, ao que tudo indica, esse código não será votado para as próximas eleições. Pela primeira vez, a gente tem uma situação excepcional no Brasil, que é não haver uma reforma eleitoral no ano anterior às eleições. Então, para quem quer estudar direito eleitoral, esse é o melhor momento, porque tem uma estabilidade. E se houver mudança, aí o que não se espera é que essa mudança não atinja o processo eleitoral do ano que vem, porque existe uma regra, que é a regra da anualidade. Toda vez que a lei eleitoral muda e que afeta o processo eleitoral, essa mudança tem que acontecer um ano antes das eleições. Como a gente já está a menos de um ano das eleições, as regras não afetam o processo eleitoral. Ah, mas Marilda, e o que não afeta o processo eleitoral pode mudar? Pode, mas a gente não espera. Se isso acontecer, essa vai ser uma mudança que vai ser exposta, que também vai ser ensinada, mas essa não é a nossa expectativa. Se isso acontecer, evidentemente, vai ser um módulo do nosso curso, dos próximos que a gente vai lançar, evidentemente, né? E sobre esse projeto de Código Eleitoral, nós trabalhamos nisso também, né? Discutimos, na época, eu estava como assessor no Senado, aí a Marilda foi convidada a participar dos debates, mas ainda não evoluiu o suficiente para que pudesse haver o impacto para o ano que vem.
Então, essas mudanças radicais, como a Marilda disse, não ocorrerão. A gente espera.